Evangelho, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, hoje festa do Apóstolo São Tomé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava os seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e toca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, hoje festa do Apóstolo São Tomé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Igreja celebra a memória do Apóstolo São Tomé. São Tomé, um dos 12 apóstolos de Nosso Senhor, era israelita de origem. O seu nome consta na lista dos 4 evangelistas. O Evangelho de São João dá-lhe grande destaque. Assim, em João 11:16, Tomé provoca os outros apóstolos a seguirem Jesus até a Judéia e a morrerem com ele, dizendo: vamos também nós, Senhor, para morrermos. Vamos também nós para morrermos com ele. Também é ele que pergunta a Jesus durante a última ceia: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Ao que Jesus lhe responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pela pergunta de Tomé, nos foi dada a grande declaração de Cristo: caminho, verdade e vida. Finalmente, Tomé é o protagonista de um dos mais memoráveis e comoventes episódios de um dos apóstolos com Jesus ressuscitado. O que nós acabamos de ouvir na narrativa do Evangelho de hoje. Tomé, um dos 12, o chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Dizia-lhe então os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele disse para os discípulos: se não vir nas suas mãos o lugar dos pregos, e não meter o meu dedo no lugar dos pregos, e não meter a minha mão no seu lado, jamais acreditarei. 8 dias depois, estavam de novo os seus discípulos reunidos e Tomé com eles. Estando fechadas as portas, veio Jesus, de pé colocou-se no meio deles, e como vimos no restante da narração, abre-se o diálogo com Tomé. Ele dá a chance de colocar a mão sobre o seu lado e sobre suas mãos. E Tomé, enfim, responde: meu Senhor e meu Deus. Com esse ato de fé e amor a Jesus, Tomé apagou a sua dureza de coração e deixou para a Igreja Universal uma das suas mais belas jaculatórias de amor, a presença de Jesus no meio de nós, especialmente no Santíssimo Sacramento. Meu Senhor e meu Deus. Lembramos com muita frequência da incredulidade de São Tomé, mas quase diariamente ou dominicalmente, quando vamos à missa, não deixamos de dizer o ato de fé que São Tomé
professou diante de Jesus e o fazemos diante de Cristo ressuscitado e presente na Santa Eucaristia. Lembremos mais, caríssimos irmãos e irmãs, de Tomé não por sua incredulidade, mas pelo seu grande testemunho de fé e sua grande profissão de fé, pois declarando Jesus Senhor e Deus, entregou sua vida como mártir nos confins da terra, ao que indica a tradição, na região da Índia, oferecendo-se em sacrifício para que Cristo fosse amado e conhecido e amado por muitos corações. Ele não teve receios em viver e morrer crucificado, com o Senhor crucificado. São Gregório Magno escreve em uma de suas memoráveis homilias sobre São Tomé as seguintes palavras: Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com ele quando Jesus veio. Era o único discípulo que estava ausente. Ao voltar, ouviu o que acontecera, mas negou-se ele a acreditar de imediato. Veio de novo o Senhor, veio por ele, e mostrou o seu lado ao discípulo incrédulo, para que o pudesse apalpar. Mostrou-lhe as mãos e mostrou-lhe também a cicatriz de suas chagas. Curou a chaga daquela falta de fé no coração daquele que ele amava. Que pensais, irmãos caríssimos, de tudo isso? Pensais ter acontecido por acaso que aquele discípulo estivesse ausente naquela ocasião, que ao voltar ouvisse contar, que ao ouvir duvidasse, que ao duvidar apalpasse e que ao apalpar acreditasse, e isso foi por acaso? Nada disso aconteceu por acaso, mas por disposição da providência divina por cada um de nós. Olha que lindo que vai falar São Gregório Magno. A clemência do alto agiu de modo admirável, a fim de que, ao apalpar as chagas do corpo de seu mestre, aquele discípulo que duvidara, curasse as chagas da nossa falta de fé. A incredulidade de Tomé foi mais proveitosa para a nossa fé do que a fé dos discípulos que acreditaram logo. Pois enquanto ele é reconduzido amorosamente por Jesus à fé, porque pôde apalpar a chaga do Senhor, o nosso espírito, pondo de lado toda dúvida, confirma-se na fé, acompanhando os gestos do apóstolo. Deste modo, o discípulo que duvidou e apalpou torna-se testemunha da verdade da ressurreição para todos nós. Tomé apalpou e exclamou com confiança e firmeza: meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse de imediato: acreditaste porque me viste? Ora, como vai dizer o apóstolo São Paulo para nós, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Logo, está claro que a fé é a prova daquelas realidades que não podem ser vistas. De fato, as coisas que podemos ver não são objetos de fé, e sim de conhecimento direto, pois vemos e podemos afirmar sobre elas. Então, se Tomé viu e apalpou, por qual razão o Senhor lhe disse: acreditastes porque me viste? É que ele viu uma coisa e acreditou em outra. A divindade não podia ser vista por um mortal. Ele viu a humanidade de Jesus e proclamou a fé na sua divindade, exclamando: meu Senhor e meu Deus. Por conseguinte, tendo visto, acreditou. Vendo um verdadeiro homem, proclamou com convicção que ele era o seu Deus
a quem não podia ver. Alegra-nos imensamente o que vem a seguir, meus irmãos, porque Jesus lhe disse: bem-aventurados os que creram sem ter visto. Não resta dúvida de que esta frase se refere especialmente a nós, pois não vimos o Senhor em sua humanidade, mas o possuímos em nosso espírito e cremos não apenas em sua humanidade, mas em sua divindade. É a nós que ele se refere, desde que as obras acompanhem nossa fé. Com efeito, quem crê verdadeiramente realiza por suas ações a fé que professa, mas pelo contrário, a respeito daqueles que têm fé apenas de boca. Eis o que diz São Paulo: fazem uma profissão de conhecer a Deus, mas na verdade negam-no com suas práticas. É a fé que leva também São Tiago a afirmar mais tarde em sua carta: a fé sem obras é morta. Por Tomé recebemos a declaração de uma bem-aventurança. Com ele nos unimos na profissão de fé e amor ao nosso Deus, meu Senhor e meu Deus, que está presente no meio de nós e que podemos tocar no mistério da Santa Eucaristia. Com essas palavras, nós recolhemos um pouco mais do testemunho de São Gregório Magno a respeito desse episódio. Ainda um outro autor dos primeiros séculos, chamado Basílio de Seleucia, vai escrever para a gente essa imagem tão bonita a respeito do povo cristão. Assim é o exército recrutado pelo Senhor, e assim são os filhos que nasceram na piscina batismal. As obras da graça, a colheita do Espírito, seguiram a Cristo sem o terem visto, procuraram-no e acreditaram porque viram, mas com os olhos da fé, não os olhos do corpo, porque recolheram o testemunho de sua presença através do testemunho da vida de seus irmãos. Não meteram os dedos na marca dos cravos de Jesus crucificado, mas pregaram-se à sua cruz e aceitaram os seus sofrimentos, unindo os cravos de suas vidas à ferida dos cravos de Jesus. Não viram o lado de Cristo aberto, mas pela graça foram unidos aos seus membros e fizeram suas palavras do Senhor, pois eles de fato viveram e foram felizes por acreditarem sem terem visto. Que também nós vivamos em comunhão com a Igreja em nossa profissão de fé e em nossa entrega por amor a nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.